Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Você que é nosso ouvinte, tem um valor especial para assinar a Gazeta, apenas 99 centavos nos 2 primeiros meses. Com a assinatura aqui do jornal, você acessa notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos e, claro, sempre apoia o nosso podcast. Então aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje, 99 centavos nos 2 primeiros meses para você assinar a Gazeta do Povo. Não somos nem oposição sistemática, nem situação automática. O que fez até agora e o que deve fazer daqui para frente a oposição ao governo Jair Bolsonaro no Congresso Nacional? Esses foram alguns dos temas de uma entrevista exclusiva que a editora da Gazeta do Povo em Brasília, a Kelly Cadanos, fez com o senador Randolph Rodrigues, ele que é da rede do Amapá. Ele é o líder da oposição no Senado Federal. Eu convidei a Kelly, aqui nesse episódio do 15 Minutos, para comentar exatamente os principais pontos desta conversa. Kelly, a primeira coisa que me chamou a atenção, o senador Randolph não poupou críticas ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, que esteve envolvido em algumas polêmicas aí nos últimos tempos, né? Pois é, Márcio, olá para você, olá a todo mundo que acompanha a Gazeta do Povo. Também não podia ser diferente como líder da oposição, O ministro Paulo Guedes deu algumas declarações bem desastrosas nas últimas semanas, chamou servidores públicos de parasitas, falou que o dólar alto é bom porque domésticas estavam indo para a Disney com o dólar muito baixo, enfim, uma série de declarações que pegaram mal. O ministro até se desculpou em algumas situações e a oposição, claro, não perdoa, O senador Randolph Rodrigues disse, inclusive, que o ministro Paulo Guedes tem aversão de classe aos mais pobres, Criticou muito essa fala, principalmente em relação às empregadas domésticas, fez um comparativo, inclusive, com discursos escravocratas do século XIX, Então, não poupou críticas ao ministro da Economia. Os escravocratas no século XIX, um pouco antes da abolição, nos debates que tinham aqui no Senado, diziam o seguinte: não vamos abolir a escravidão porque senão os negros vão ficar mais pobres. O melhor que pode acontecer para os negros é eles serem escravos. Eram assim que diziam os escravocratas no século XIX, um pouco antes da abolição. É assim que é essa a mentalidade. E o detalhe também é que é o seguinte, ele fez questão de dizer que não vê diferença muito grande entre o ministro e a conduta do presidente Jair Bolsonaro, Pois é, exatamente. Ele falou que nunca se iludiu, inclusive, com o ministro Paulo Guedes e que ele é a mesma coisa que o presidente Jair Bolsonaro. As pessoas diferenciam muito o senhor Paulo Guedes do presidente Jair Bolsonaro. O senhor Paulo Guedes, ele é a mesma coisa do presidente Jair Bolsonaro, só que com um refino de aversão de classe aos mais pobres. Bom, e que balanço fez aí o senador Randolph sobre a atuação oposicionista na política até agora, lá no Congresso e mais especificamente no Senado? Pois é, Márcio, o senador ele fez questão de dizer que o bloco de oposição no Senado não é uma oposição sistemática ao governo Bolsonaro, E ele fez, inclusive, questão de ressaltar essa negociação envolvendo o veto e a derrubada de vetos à lei de diretrizes orçamentárias, ao orçamento impositivo. Bolsonaro chegou a negociar alguns vetos aí que fariam com que a derrubada de alguns vetos, que faria com que ele perdesse o controle de cerca de 30 bilhões de reais do orçamento. E o senador Randolph Rodrigues é contra a derrubada desse veto. Ele diz que isso é praticamente um golpe parlamentarista e que ele acrescentou ainda que, apesar de não concordar com o governo Bolsonaro, há de se destacar, que foi um governo legitimamente eleito para governar e que ele não pode perder aí o controle do orçamento para o Congresso, a menos que se aprove, então, uma emenda parlamentarista e se mude o sistema político do Brasil. Por mais que eu divirja do presidente Jair Bolsonaro, por mais que eu tenha votado contra ele no primeiro e no segundo turno, e com muito orgulho seja líder da oposição ao governo dele, mas eu não sou oposição ao Brasil. Ele legitimamente foi eleito presidente da República e tem que ser reconhecido como tal. E ele também fez questão de defender
e de ressaltar, né, a defesa da oposição à democracia. E diz que, nesse sentido, todos os arroubos do presidente da República não têm ajudado em nada o país, né? Ele diz que esses conflitos que, via de regra, o Bolsonaro cria desnecessariamente com algumas classes políticas, como artistas, governadores, entre outros, não está à altura da magistratura de um presidente da República, né? E ele também fez questão de defender ali, de dizer que algumas ações do governo estão prejudicando em larga medida a população mais pobre e que a oposição tem tentado reverter algumas dessas situações. O senador Randolfo Rodrigues, Kelly, corrija-me aí se eu estiver errado, né? Mas ele foi um defensor durante um bom tempo da Operação Lava Jato. Isso mudou hoje? Ele faz críticas à operação? Como é que é o posicionamento hoje em relação a isso? Até porque depois, a gente sabe o que aconteceu, né? O juiz Moro virou ministro do governo Jair Bolsonaro, do qual o senador Randolph é líder de oposição no Senado, né? Pois é, Márcio, olha só que interessante, ele foi um dos ferrenhos defensores da Operação Lava Jato e das 10 medidas contra a corrupção que foram defendidas, né, e elaboradas pela Força Tarefa do Paraná. Ele defendeu isso com muito afinco no Congresso Nacional. Ele disse que atualmente ele diz que aquelas medidas eram sim importantes e que a criminalização da proposição daquelas 10 medidas por parte do Ministério Público foi um momento que ele considera um divórcio entre a ala progressista do país com a sociedade. Ele acha que a esquerda e toda essa ala progressista que hoje é oposição ao governo deveria ter apoiado aquela pauta que ele diz que continua defendendo. E ele diz também que defende a Operação Lava Jato ainda, né, apesar de fazer críticas ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele diz que as críticas são baseadas no fato do ministro ter deixado de ser juiz para atuar no governo federal. E ele diz que isso interrompeu, isso ali prejudicou a credibilidade da operação, e também criticou aí a postura do ministro da Justiça frente a alguns escândalos de corrupção dentro do próprio governo, como o caso dos laranjas do PSL, o caso dos milicianos no Rio de Janeiro, o caso Queiroz. Ele diz que o ministro ele acaba se aproximando demais do presidente Jair Bolsonaro e que isso pode acabar manchando a biografia dele, Márcio. Continuo defendendo a Operação Lava Jato. Só lamento ela ter se esvaziado no governo Bolsonaro. Só lamento ter, durante o governo Bolsonaro, diminuído o número de operações da Polícia Federal. E eu só lamento mais ainda o ministro da Justiça, o hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, que eu outrora, inclusive, defendi aqui, como juiz da Força Tarefa da Lava Jato, ter se convertido a um governo. Bom, mudando um pouco de assunto aqui também, esse ano reserva algumas agendas econômicas bem importantes, né? Inclusive a gente vem falando aqui sobre elas várias vezes no 15 Minutos. Reforma tributária, reforma administrativa. Segundo o senador, aí vai ter espaço para aprovar, mesmo nesse ano, ou pelo menos para avaliar, né? Não sabe se aprovar ou em que termos aprovar essas reformas no Congresso, mesmo que num ano apertado aí pelas eleições, Kelly? Então, Marta, agora a gente vai voltar a falar do Paulo Guedes, né? Mais uma crítica ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi feita pelo senador Randolfo Rodrigues nesse ponto, nesse trecho da entrevista. Eu perguntei a ele sobre essas reformas em ano eleitoral, se tudo isso é possível. Ele falou que, primeiro, a reforma administrativa já foi sabotada pelo próprio ministro da Economia. Quando ele chama todos os servidores públicos de parasitas, quando ele chama o enfermeiro e os médicos que atendem nos hospitais, os professores que atendem nas escolas, os policiais militares que garantem a segurança, quando ele rotula estes, ele cria uma reação para discutir qualquer tipo de reforma. Então eu vejo que a própria reforma foi sabotada pelo próprio executivo e pelas próprias declarações do ministro da Economia. E em relação à reforma tributária, ele falou que um bom ponto de partida para essa reforma seria o governo dizer de uma vez o que quer, né, com uma reforma tributária, porque hoje a gente sabe, tem uma proposta de reforma na Câmara dos Deputados, outra no Senado Federal, e a intenção dos parlamentares era que o governo norteasse essa discussão, fazendo uma costura ali entre essas duas reformas, ou apresentando a reforma que quer ver aprovada, mas isso até agora não aconteceu. Então ele criticou essa falta de ação do governo em relação à reforma tributária também. E do governo nós não temos uma proposta concreta e não sabemos qual a ideia e qual a proposta que o governo quer aqui apresentar.
O senador Randolph, é integrante da CPMI das fake news, né, que esteve tão em evidência nas últimas semanas. Como é que ele avalia o andamento da comissão, hein, Kelly? Pois é, ele diz que tem esperança, né, na CPMI, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News. Ele diz que alguma coisa precisa ser feita, né, em relação ao que ele chamou de esquema criminoso que opera nos porões da Presidência da República, né? Ele diz que no Palácio do Planalto opera um esquema criminoso de destruição de reputações, de distorção de fatos, que ele considera muito perigoso, que pode levar a outros crimes, e ele falou que isso precisa de uma reação por parte do Estado brasileiro, e ele espera que a CPMI seja uma resposta, tenha uma resposta ao final dos trabalhos em relação a isso. E ele também comentou esse último episódio da CPMI, que envolveu ali um ex-funcionário de uma das empresas de disparo de massa no WhatsApp, que insultou uma repórter. Ele classificou essas ofensas como machistas e misóginas. Lamentavelmente, eu não estava na CPMI, porque eu estava relatando em uma outra comissão, no mesmo momento, a MP, o 13º da MP do Bolsa Família. Isso que me impediu de estar na CPMI. Mas alguém deveria ter dado voz de prisão àquele indivíduo. Aquele indivíduo é um criminoso. E eu estou propondo que ele seja reconvocado à CPMI para ele reafirmar o que disse. E reafirmando o que disse, eu acho que tem que ser tomada uma medida mais drástica. A CPMI não pode ser desrespeitada como foi naquele momento. Ele falou que a CPI não pode ser desrespeitada como foi naquele momento, né, durante essa última sessão. E o que falou o senador sobre articulações políticas para 2022, hein? No campo da oposição e no próprio partido dele, a Rede, tá uma movimentação e especulação de novas possíveis filiações, né? Exato, ele falou também sobre a eleição já de 2020, né? Falando que não se opõe, por exemplo, à filiação da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que também foi senadora. Eles conviveram um tempo no Senado. Ele disse que não se opõe à filiação dela e também não acha que seja possível descartar uma aliança com o PT para a disputa da Prefeitura de São Paulo, né? Um dos temas que está mais já imediatos, né, em relação a eleições. Nós não temos restrições a qualquer tipo de coligação com o Partido dos Trabalhadores. Aliás, nós queremos fazer... Nós temos uma prioridade de campo de oposição. Nós constituímos um bloco parlamentar aqui no Senado e este é o foco de nosso campo de oposição, de atuação em todo o Brasil. PDT, PSB e PV. A prioridade são coligações com estas. Mas não vetamos coligações com partidos que se oponham às ameaças à democracia que estão em risco hoje no Brasil. Mas ele também falou de 2022 e disse que espera que o bloco de oposição que foi formado ali no Senado, com Rede, PDT, PSB e PV, siga junto até as eleições de 2022 para fazer frente ao governo Bolsonaro em caso de uma tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Falou que tem vários nomes que podem assumir a cabeça de chapa, né, em uma coligação desses 4 partidos, como, por exemplo, Ciro Gomes, a própria Marina Silva. Não descartou também outros nomes que possam surgir até lá, dentro do PSB, do PV, enfim, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas que o importante, segundo ele, é que esse bloco esteja junto até 2022 para a formação de uma aliança. Kelly Cadanos nos trazendo aqui os principais pontos dessa conversa com o Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, ele que é o líder da oposição lá no Senado Federal. Até a próxima, Kelly. Até, Márcio. Terminando mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e da Maria Scrocaro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!